Salve clã, estamos aqui mais uma vez para falar sobre vilões, mas dessa vez os vilões mais bostas dos animes. E quando a gente fala isso, são vilões que a gente esperava mais, mas poxa gente, foi mal. Ele realmente não funcionou comigo, não funcionou com meu amigo Arthur, que vai falar também os dele, talvez seja polêmico ou não. Espero que vocês gostem do vídeo e eu vou deixar logo o Arthur já começando aqui, chutando a porta. Qual é o primeiro vilão que você quer trazer aqui pra nós e diga um olá pro pessoal. Antes de mais nada, salve clã, como prometido no último vídeo, né, a gente trouxe aqui aqueles vilões que, como o Gu falou, a gente não gostou tanto e tá começando mais uma lista, só que dessa vez vilões lixo aqui no canal. E já vou tirar logo da fonte da sala, Zetsu branco. Zetsu branco, Zetsu negro, independente. Cara, que vilãozinho desgraçado. Que vilãozinho maldito, velho. Cara, de verdade, eu não consigo entender o que o Kishimoto tava pensando na hora que ele criou esse personagem. Porque não é nem que ele é ruim, ele estraga a história de Naruto. Ele estraga a história retroativamente. Toda aquela narrativa que você vinha construindo da Quarta Guerra Ninja, é Plandor da Lua, é Tsukuyomi, é Madara, é da escala de Jinjuri, que é não sei o que. Pra tudo no final vinha a Samambaia e falar, não. Isso tudo aqui foi um plano meu e da minha mãe. E ele atravessa o peito de Madara e faz surgir a Kaguya dentro dele. Cara, que plotzinho anticlimático. Eu acho que o Kishimoto deve ter pensado, não, esse plot aqui vai ser maravilhoso, a galera vai ficar louca com isso aqui. E de fato, ele acertou o segundo ponto, né? Que todo mundo ia ficar maluco com esse plot. Mas o primeiro que ia ser foda não aconteceu. Cara, Zetsu branco, mano, o que você tem a dizer? O Zetsu é basicamente o band-aid que ele tem para as falhas de roteiro que ele tem. Porque ele tentou conectar tudo, fazer uma grande obra, fazer uma conexão muito louca de tudo. E o Zetsu era o núcleo disso. E, cara, que vilão desgramado. Porque, mano, ele não tem o carisma, por exemplo, que a gente tinha do Madara. Ele não tinha o medo que a gente tinha com o Orochimaru por um tempo, entendeu? O Pain... O Itachi... O Pain ali, não só pela história dele, mas, cara, era muito poderoso e ele tinha motivações boas, entendeu? Não motivações boas, quando eu digo, não é motivações benevolentes, não, motivações que faziam sentido pra ele. Então, mano, eu fico realmente triste como o Naruto terminou. Amo essa obra, foi o que me inspirou a gostar de anime, mas eu tenho que dizer, esse final de Naruto foi fraco. Não só por conta do Zetsu, teve outros motivos, como a fixação que o Naruto tinha pelo Sasuke foi... Só ficou nisso, a obra inteira. Por exemplo, alguns personagens que foram tão bem feitos no clássico, no Shippuden, foram ignorados. Mas o Zetsu, eu acho que ele é o quadro que representa tudo, cara, que é de errado com o Naruto. Que, tipo assim, não era nem o Zetsu completo, era aquele lado dele meio sombreado, assim, o Zetsu negro. Cara, que bosta, velho. É tipo aquele meme, nossa, que coisa ruim, que bosta. Nunca tinha visto uma merda tão grande assim na minha vida. E de verdade, que vilãozinho anticlimático, cara. E a gente cria toda uma conexão, porque desde o começo a gente tá vendo o grupo da Akatsuki montando um plano, e aí vem o Madara. Então, tipo, o tempo todo a gente tá acompanhando esse grupo, pra no final, tipo, descartar, eles não são os grandes vilões, é esse cara. Então, tipo, beleza, o Zetsu já tava antes, mas o Zetsu nunca teve relevância. E aí criou uma relevância tão grande e a gente já não tinha mais essa conexão com isso. Acho que grandes obras fazem a gente gostar dos vilões, principalmente por conta dessa conexão que a gente cria. Por exemplo, em One Piece a gente tem eles trabalhando com Barba Negra, tem eles trabalhando Kaido, com o governo mundial. Então, tipo, tem vilões que a gente vai vendo. Mesmo em Musama, que apareceu recentemente, tá sendo algo bem trabalhado já faz um tempinho, que a gente sabe que o One Piece vai demorar, então tá sendo trabalhado pra gente criar essa conexão, mesmo que seja uma conexão ruim, mas tá sendo criada esse medo, essa raiva, essa preocupação por conta de um vilão. Não foi algo que chegou assim, nos acréscimos do segundo tempo. E o que eu vou trazer agora pra vocês é um vilão de One Piece, tá? One Piece pra mim é um dos animes que mais tem vilão bom pra caramba, mas tem às vezes seus vacilos do Oda.
E comparado com o Naruto, ele não atrapalha tanto a obra, tá? Na verdade, ele foi usado mais como uma ferramenta pelo Oda. Ele foi usado como escada. E é muito triste isso, porque foi o primeiro personagem, se eu não me engano... Não foi o primeiro, se foi o segundo... Não, foi o primeiro mesmo, que é o primeiro personagem com a marca de 1 bi de bilheteria, de recompensa. E o cara foi bucha, tá? O Jack de One Piece. O Jack, que é uma das calamidades do Kaido, ele apanhou e só. E a gente sabe que ele é um personagem forte. A gente viu quantos personagens que ele lutou. Mas não teve nenhuma luta importante. O cara que derrota ele, eu esqueci o nome, eu acho que Nurashi. Não lembro. É o cachorrão lá dos Minks. Ele que derrota. O Jack teve, assim, tentou ser o grande tanque antes dos caras lutarem com o Kaido. Mas mesmo assim, cara, o cara só apanhou, o cara só perdeu. E ele não se compara em nada com o Queen e o King, que são as outras calamidades do Kaido. Então, pô, esse foi um vilão que, no arco com tanto vilão bom, que ainda tinha Big Mom, que tinha ainda Pero, que participou rapidamente, que eles já vinham de outro arco. Pô, tanto vilão legal, e o Jack só foi uma escada pra realmente mostrar o poder de outros personagens. Uma pena por isso. Talvez seria legal o Oda dar mais destaque. Eu sei que One Piece tem muito personagem, mas, pô, só escada fica triste. E vou aproveitar só pra jogar um bônus rapidamente, que tem Smooth, eu acho que é Smooth que fala, que é uma das comandantes doce da Big Mom. E enquanto, por exemplo, a gente viu o Katakuri e o Pero tendo lutas incríveis, ela, que tem uma recompensa, acho que de mais de 900 milhões, ela não fez nada também direito na obra, sabe? No arco que foi na ilha dela, ela mal participou direito. E você, Arthur, tem algum pra trazer também? Outro? Eu tenho um que... De verdade, quando eu assisti na época, eu sempre vou tentar trazer alguma coisa de Cavaleiro do Zodíaco. Por mais que é uma obra que a molecada de hoje em dia não acompanha tanto, e talvez de fato quando for acompanhar vai ter algum problema com o ritmo, que o problema que eu entendo de Cavaleiros do Zodíaco, o anime, é um pouco o ritmo da obra. Mas tem um vilão que, quando ele é apresentado, ele tem um poder interessante, ele poderia ser um vilão muito psicológico, mas é um vilão que, cara, eu não sei se foi o autor que não conseguiu trabalhar direito, mas é um vilão que ele tinha tudo pra ser interessante, mas ele acabou só sendo um bucha, que é o Caça de Linhades. Que ele é um vilão, que ele aparece no arco da saga do Poseidon, que acontece depois da saga das 12 casas. É que no anime ainda eles vão fazer um arco filler, que é a saga de Asgard. Aí no anime eles criaram esse arco filler, e aí deu em sequência a saga do Poseidon. Isso não existe no mangá, já começa direto. Que ele é um dos generais marinas do Poseidon. Só um resuminho. O Poseidon quer destruir o mundo, ele quer inundar as cidades. É aquele típico vilão que vai ter um discurso ecológico. A humanidade destrói os mares, polui as águas, mata uma porrada de seres, de animais, acaba com o equilíbrio do planeta. Mas ele tem um temperinho a mais, que se ele só tivesse ficado no discurso ecológico, teria sido interessante. Mas ele tem uma pimentinha, que é o fato dele ter tomado um fora da Saori. Porque, tipo assim, a Saori é a reencarnação da deusa Atena, e o cara que vai ser a reencarnação do Poseidon, ele pede ela em casamento. Ela rejeita. E aí esse sentimento negativo dele, que vai depois tornar ele propenso a ser receptáculo do Poseidon. Mas, enfim, é um arco legal, porque você sai um pouquinho do que foi as 12 casas, você vai pro fundo dos mares. Como ninguém morre afogado naquela porra, eu não sei. Mas tem esse personagem que é o Caça, que ele é um dos generais marinas do Poseidon. Cada general cuida de um pilar que representa um oceano. Então você tem o Pacífico, o Índigo e os demais. Ele representa um pilar específico, que agora eu não lembro. E ele tem a habilidade, cara, de ler a mente do oponente e se transformar na pessoa que o oponente mais ama. Então você vê que ele é um vilão que, tipo, ele é meio que um genjutsu ambulante, tá ligado? Ele tinha tudo pra ser um vilão muito interessante, mas ele próprio não sabe utilizar bem a habilidade dele. Ele, por exemplo, pra derrotar o Seiya, ele se transforma, se eu não me engano, acho que na irmã ou na Marin, que é a mestra dele. Mas, tipo, ele nem disfarça, tipo, ele tem a habilidade de ler a mente do cara, mas ele nem disfarça, tipo, fica nítido que aquela pessoa jamais falaria aquelas coisas, jamais faria aquilo. Ele faz isso com o Seiya
Ele faz isso com o Yoga. E eu não lembro se ele chega a se transformar pro Shun. Mas aí, tipo, ele vai fazer isso justamente com o Ikki, que é o Cavaleiro de Fênix, que tinha acabado de chegar pra ajudar. Só que ele se transforma na Esmeralda, que era, tipo, a garota que o Ikki gostava, na Ilha da Rainha da Morte. E ele se transforma nela. Só que qual que é o problema? O Ikki sabe que a Esmeralda não tá viva porque ele matou ela. Durante um treinamento com o mestre dele, ela atravessou no meio, porque o mestre dele ia matar ele, acabou matando ela. Ela era filha do cara, e o Ikki fica transtornado. Ele fica, porra, você matou a própria filha na sua frente, tipo, você matou a própria filha e foda-se. E meio que ela atravessou ali na hora que eles estavam lutando, então um golpe dele também acertou ela. Uma bagunça. Mas, tipo, na hora que o Ikki chega... É uma cena muito engraçada, porque na hora que o Ikki chega na batalha, o Kasa se transforma na Esmeralda, o Ikki olha e fica, mano, isso aqui é ilusão. Isso aqui não é de verdade. Ele mata o cara. É isso. Geralmente chega o Ikki, mata ele, acabou. Vai pro próximo General Marina. Nossa, aí você falando isso só me faz lembrar também de um outro vilão, que é um vilão que tinha potencial e no final foi nada. Assim, ele teve sua pequena ameaça, pelo menos, já foi um pouquinho melhor que esse, eu acho, que é o Diávolo de Jojo parte 5. Que, nossa, eu esperava muito desse vilão, porque ele só mostrava nas sombras, todo mundo tinha medo dele, e ele foi falando, foi aumentando o hype dele durante o arco todo. A parte 5, assim, pra mim é o finalzinho que dá essa escorregada. Aí começa a contar um pouquinho da história do vilão e umas coisas que não faz sentido nenhum, mas até aí faz sentido com o universo de Jojo. Então, você vai criando um hype. E aí, por exemplo, ele tem uma luta muito boa, que não é ele, é a sua outra parte, a sua outra personalidade, que é o Doppio. E o Doppio ganha de um cara que era um personagem muito interessante, que talvez como vilão seria melhor pra obra. E aí, na luta final, o Diávolo volta mesmo, não é o Doppio que luta contra a galera, é o Diávolo. E ele controla também o tempo, né, que nem quase todo vilão de Jojo. Mas foi um vilão assim que... ele aumentou muito o hype, mas pra na hora que chegou, mano, não entregou nada, sabe? Prometeu tudo e entregou nada. Bucha. E é ele. É um cara que... Foi um cara que eu tava até torcendo, falei, mano, seria mais interessante o Doppio, que é um idiota, dominar o corpo e o Diávolo ser descartado e ele ser o grande vilão. Sério, seria uma mudança assim, algo que a gente nunca viu numa história. Um cara que era nada e ele pegar o posto do grande vilão e ele ser o vilão final e, tipo, realmente mostrar porque ele era mais interessante. Tipo, aí porque se veria uma construção de um personagem. O Diávolo não, era só ele ameaçando, aí chegou lá na hora, aí o Journey, a galera lá arranja um poder lá do nada e ganha, sei lá. Mano, parte 5 de Jojo pra mim é uma decepção grande, muito por conta desse vilão. Também tem um pouquinho da parte da culpa pelo Giorno. E o Diávolo foi isso, um cara que prometeu muito e no final, assim, tipo, em todo momento eu fiquei, cara, ele não vai nos surpreender. Apesar que tem um momento que o Diávolo, um pouco antes da última cidade que eles visitam, que é Roma, antes disso, o Diávolo ele elimina um dos personagens do grupo. E até aquele momento eu estava ainda muito no hype desse personagem. Mas após isso, o Diávolo não entrega nada. E é um cara assim que eu fiquei, é só isso. Eu esperava muito mais desse vilão. Tem mais algum pra trazer ou vamos fechar por aqui? Tem alguns mais pra trazer, mas vamos deixar essas aí por hoje. Porque tem um vilão, só pra mencionar, tem um vilão que ele tava nessa lista, né? Vocês que estão assistindo, eu vou falar, tem um vilão que tava nessa lista, mas ele foi retirado por forças maiores. Forças maiores, o vulgo Gustavo, que me fez retirar esse vilão da lista. Ele falou, cara, não vai pro vídeo esse vilão. Aí eu falei, tá bom então. Mas um dia... Porque o vilão não é bosta, é um bom vilão. É uma bosta, vamos finalizar aqui porque o Arthur tá louco. Muito obrigado, gente. Curte aí, comente algum vilão que você não gosta mesmo dos animes, compartilha com os amigos para vocês debaterem um pouco e não esquece de se inscrever pra gente falar mais de animes, mais da cultura pop, que vocês vão acompanhar muito mais. Se um dia tiver remake desse vídeo, eu vou falar que vilão que é esse.